Então, gente, continuando aqui, a gente viu no último vídeo aí, no último slide, o problema da escolha ótima de insumos por parte da firma, né? E a gente viu que a firma ela tende a minimizar o custo de produção, dado seu objetivo de alcançar um determinado nível de produção, tá? Então, o problema da firma de maximização de lucro, ele também pode ser entendido como problema de minimização de custo. Só que a ideia de minimização de custo tem que ser entendida, é minimização de custo restrita a um certo nível de produção a ser alcançado, né? Porque a minimização de custo por si só, a firma pode simplesmente não produzir nada, não gastar nada e pronto, o custo dela é nulo, né? A questão é que esse não é o problema e a ideia do problema da minimização de custo. Minimização de custo consiste em alocar os recursos de forma a alcançar um determinado nível de produção ao menor custo possível, tá? E aí a gente tem o problema da escolha ótima de insumos, né? A combinação ótima de insumos da firma. E temos umas observações a fazer a respeito desse gráfico, né? Desse problema. Graficamente falando, a gente tem o quê? Que primeiro a escolha ótima, né? A combinação ótima de insumos, recursos, capital e trabalho que a firma deve escolher, ela deve estar ao longo da sua isoguanta, que é basicamente o que eu acabei de falar, né? Minimizar custo por si só significa que se não produzir nada, não gasta nada. Não, mas o objetivo da firma é alcançar um determinado nível de produção, né? E para alcançar um determinado nível de produção, ela pode combinar ou alocar seus recursos de diferentes formas, sendo que certas formas geram custos maiores do que outras. E o objetivo da firma é encontrar aquela combinação que gere o menor custo de produção possível para o nível de produção desejado, tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente tem o quê? Que na combinação ótima, a taxa marginal de substituição técnica é igual aos preços relativos. Uma forma de entender o problema de otimização aí de lucro da firma é ver que ela tende a igualar a sua taxa marginal de substituição técnica aos preços relativos, né? A taxa marginal de substituição técnica é o que, intuitivamente falando, é o quanto que ela pode variar dos diferentes recursos que ela utiliza sem que haja variação no nível de produção. Ou, considerando capital-trabalho, é o quanto que ela pode variar ou reduzir de capital, tendo a mais uma certa quantidade de trabalho, de forma que o nível de produção não mude, tá? Então, essa é a taxa marginal de substituição técnica. E a gente já calculou ela em vídeos anteriores, alguns slides atrás. A taxa marginal de substituição técnica é igual ao negativo da razão entre produtividade marginal do trabalho e produtividade marginal do capital. Essa taxa marginal ela tende a ser, na cesta ótima, ela é igual aos preços relativos. Os preços relativos a gente já viu lá na isocusto. É dado por menos W sobre R, que é menos o custo do trabalho sobre o custo do capital, onde o custo do trabalho e o custo do capital deve ser apropriadamente calculado, né? E a gente falou a respeito de desvios que há aí, tanto no cálculo do salário quanto no cálculo do capital, né? Do custo do trabalho e no custo do capital. E tais desvios alteram a escolha ótima da firma, tá certo? Então, por exemplo, numa situação como o ponto A, o que acontece? Vamos dizer, para simplificar, que capital e trabalho têm o mesmo custo. É um exagero, né? Nunca que a gente vai ter uma máquina que custe o mesmo que um trabalhador. E a conta tem que ser feita corretamente, né? Vamos pensar em custo mensal do capital, né? Vamos dizer que uma máquina custa por mês, considerando o retorno do capital investido, depreciação, né? Toda a conta correta, ela custa por mês o mesmo que um trabalhador. Então vamos dizer que é R$1.000, uma máquina ou um trabalhador. Na situação A, na combinação a firma está usando muito trabalho e pouco capital, de tal forma que na margem o trabalho é pouco produtivo e capital é muito produtivo. Então a firma é capaz de abrir mão de grande quantidade de trabalho, tendo só
uma pequena quantidade a mais de capital, que o nível de produção não muda. Mas se a gente considerar que o custo real de mercado de contratar capital e trabalho é o mesmo, então claramente vale a pena para a firma sair do ponto A, se mover do ponto A, abrir mão de trabalho para contratar capital, né? Por quê? Porque num ponto como A, a sua taxa marginal de substituição técnica, que é a inclinação da reta tangente à isoguanta em determinado ponto, no caso do ponto A a gente tem uma reta tangente igual a essa, que ela é mais plana que a isocusto. Isso significa que ela é negativamente inclinada e é mais plana que a isocusto. Isso significa que a taxa marginal de substituição técnica, o quanto que a firma pode variar de capital, dado que varia de trabalho, esse valor negativamente, com um sinal negativo na frente, é menor do quanto que essa firma tem que efetivamente, do custo real de variação de capital por trabalho, né? Do custo real de contratação de capital e trabalho, do preço relativo entre capital e trabalho, de tal forma que para a firma vale a pena abrir mão de trabalho contratando mais capital, dado que os dois custam o mesmo, eu abro mão de grande quantidade de trabalho, vou economizar muito dinheiro, mas desse dinheiro eu poupo só um pouquinho, eu uso uma pequena parcela dessa poupança para contratar mais capital e não perco produção. Então, claramente, o ponto A não é um ponto ótimo para essa firma, né? E no caso, por quê? Porque a taxa marginal de substituição técnica é maior que os preços relativos. E aí tem que ficar atento, né? Tanto a isocusto quanto a reta tangente no ponto A tem inclinação negativa, tem o sinal na frente ali, né? Tanto dos preços relativos quanto da taxa marginal de substituição técnica. Então, no ponto O, por exemplo, os preços relativos é menos 1, menos W sobre R é menos 1, digamos. No ponto A está menos meio ou menos 0,1 a inclinação da reta tangente à isoguanta, tá certo? De outro lado, a gente teria o ponto B, que seria a situação exatamente contrária. A firma estaria usando, para alcançar o mesmo nível de produção que ela consegue com a combinação ótima, ela está produzindo essa mesma quantidade usando muito capital e pouco trabalho, sendo que os dois custam o mesmo para simplificar. Sendo assim, a gente tem o quê? Que na margem, capital vai ser pouco produtivo e trabalho vai ser muito produtivo. Então, ela pode abrir mão de grande quantidade de capital, recebendo só um pouquinho a mais de trabalho, que ela mantém o nível de produção, só que o custo dela desaba. Então, claramente, o ponto B não é ótimo. Ela tende a percorrer a sua isogonta, chegando novamente ao ponto O. No ponto O, o custo real de mercado de trocar capital por trabalho é igual o custo interno dessa firma de trocar capital por trabalho em termos de produção, né? Ela não perde produção trocando capital por trabalho a uma certa taxa, que no caso, no ponto O, é igual à taxa de troca do mercado, dado pelos preços relativos entre os fatores, tá? Mas, enfim, esse ponto aí é para você parar e pensar e entender, tá certo? E dessa relação aí de taxa marginal de substituição técnica dever ser igual aos preços relativos dos insumos na economia, a gente tem o quê? Essas fotos deveriam aparecer depois, né? Mas tudo bem. É para comparar o uso de máquinas ou trabalhadores, né? A gente tem o quê? Que a taxa marginal de substituição técnica ela tem que ser igual aos preços relativos. Só realocando só fazendo algebrismo aí, né? Realocando os termos, a gente vai ter que a produtividade marginal do capital, na situação ótima, a firma vai comprar uma certa quantidade de capital e uma certa quantidade de trabalho, de tal forma a igualar o custo relativo de cada um, né? Capital e trabalho, em termos de produtividade por unidade de custo do recurso produtivo, né? Então, a produtividade marginal do capital dividido pelo custo do capital tem que ser igual à produtividade marginal do trabalho dividido pelo custo do trabalho, que seria o salário, né? Se você está numa situação que na margem, vamos dizer que R, a taxa de retorno do capital, e W, o salário, seja o mesmo, para simplificar, o que eu considerei no gráfico anterior, né?
Então, na margem, capital e trabalho tem que ser igualmente produtivo. Se você está numa situação que capital, a produtividade na margem do capital é muito maior do que a produtividade na margem do trabalho, dado que os dois têm o mesmo custo, então claramente vale a pena você abrir mão de trabalhador e contratar máquinas, né? Ou o contrário, contratar pode parecer estranho, mas não está errado não. Imagine que você vai alugar máquinas, né? Então você vai contratar máquinas de terceiros, você vai pagar aluguel para eles. Seria o custo do capital, por exemplo. E a recíproca é verdadeira. Se a gente tem, para simplificar, que o custo do capital e o custo do trabalho é o mesmo, sendo que você está numa situação que a produtividade marginal do trabalho é muito maior que a produtividade marginal do capital, então claramente vale a pena você abrir mão de capital, você vai economizar com isso e você vai contratar alguns poucos trabalhadores a mais, que eles são muito produtivos, e a tendência é a gente chegar a essa situação de equilíbrio ótima, né? A razão de produtividade marginal de cada recurso pelo custo de cada recurso tem que ser igual para todos os recursos utilizados. No ótimo, né? Talvez seja impossível chegar no ótimo, mas o objetivo é chegar aí. Ao chegar aí, a firma vai estar obtendo um certo nível de produção ao menor custo possível, tá certo? E aí eu botei essas imagens aí, né? Essas imagens não estão não são ideais, né? Por quê? Porque na margem esquerda a gente não está vendo um único ser humano, mas na verdade o ser humano está ali, está escondido, né? De repente é um mecânico que está do lado das máquinas, mas é tão pouco trabalhador que ele está do lado, né? Nem aparece na imagem. Já na imagem à direita a gente vê a mesma linha de produção, se eu não me engano são duas, não sei se é o mesmo produto, né? Me parece ser veículo. Mas na esquerda eu acho que é carro, na direita eu acho que parece caminhão, sei lá, né? Mas enfim, você pode botar trabalhador para trabalhar ou pode botar máquina robótica que seja. A máquina robótica vai custar uma fortuna, mas se a produtividade dela compensa, então vale a pena. Agora, se ela custa uma fortuna e a produtividade dela não compensa, então é porque trabalho é o que vale a pena. Isso é uma coisa. Mas aí é o que eu falei um slide atrás, né? Interferir no custo tanto do capital quanto do trabalho vai levar as firmas a adotar um método ou outro sem que isso seja o adequado para o conjunto da economia, né? E aí voltamos ao problema da escolha de insumos e da variação da escolha, né? Vamos dizer que a firma deseja obter um certo nível de produção e para obter um certo nível de produção, ela tem que contratar capital e trabalho. Capital tem seu custo, trabalho tem seu custo, a firma vai ter a sua isocusto, né? E ao alocar seus recursos, ela vai escolher uma combinação ótima de capital e trabalho, né? Vamos dizer K1, L1. Vai ter uma certa quantidade de máquinas, pode até ter robô aí dentro, não sei, ou não tem, são máquinas, ferramentas primitivas que seja, primitiva forma de falar, né? E vai ter uma certa quantidade de trabalho. Se houver uma variação no custo relativo de capital e do trabalho, e a gente falou sobre essa relação alguns slides atrás, se capital ficar mais barato e trabalho ficar mais caro, a gente vai ter uma consequência. Mas mais do que consequência, a gente tem que entender por que capital está mais barato e trabalho está mais caro, né? Se capital está mais barato, o máximo de capital que uma firma pode contratar aumenta. Se trabalho está mais caro, o máximo que uma firma pode contratar de trabalho diminui. E daí que a escolha ótima de insumos da firma vai mudar de O para O', no qual ela vai contratar novas quantidades de capital e trabalho, né? Ou seja, no caso aí a firma vai estar despedindo o trabalhador e contratando capital, máquinas, né? E isso aí é importante e interessante. Temos que, primeiro, essa é a consequência. Houve uma variação no custo relativo de capital por trabalho. Mantido o nível de produção a ser alcançado, a firma vai deixar de produzir de um jeito para produzir de outro, usando menos trabalhador. Ela usava muito trabalhador e pouco capital. O custo relativo de capital e trabalho mudou? Nesse caso, dessa forma que eu estou indicando, então a firma vai usar menos trabalho e mais capital. Mas a questão é, por que mudou esse custo? Mudou esse custo porque a economia está se enriquecendo?
mão de obra está se valorizando, e é o mesmo movimento, né? Não só a mão de obra está se valorizando, então já vai reduzir, vai encarecer custo de trabalho, mas está reduzindo, está aumentando o custo de trabalho, e as firmas, por sua vez, vão reduzir a quantidade de trabalho demandada, justamente porque trabalho já está caro de verdade, valioso. As pessoas têm muito emprego, tem muita empresa contratando muita gente, está faltando trabalhador, salário vai ficar caro, as firmas vão ter que dar um jeito. E esse mesmo movimento que leva trabalhador a ter aumento de renda é um movimento que gera acúmulo de capital na economia. Então, nesse movimento a gente tem que o capital vai se tornar mais barato e mão de obra vai se tornar cara. Isso é uma coisa. Outra coisa é o capital ser barateado falsamente, né? Forçarem, falamos sobre isso alguns slides atrás, forçarem a percepção de que capital é mais barato, sendo que ele não é, e forçarem o encarecimento do trabalho. O trabalhador não tem alternativa, ele não tem emprego, ele já não tem salário e ainda se obriga. Você se força a um aumento de salário, isso só vai levar as firmas a adotar um comportamento como esse, né? E isso não é bom para o trabalhador. Ou seja, aí a gente está vendo um movimento no qual uma única firma está mudando sua decisão. A questão é, quantas firmas tem na economia? Está surgindo mais firmas? Aí você pode dizer, essa firma está gerando desemprego. Sim, mas porque o trabalho está ficando caro e capital está ficando barato. Isso quer dizer que a economia como um todo vai estar gerando desemprego? Aí eu já não sei. Todas as firmas estão reduzindo o nível de emprego? Primeiro a gente poderia dizer isso, dado que o trabalho está ficando mais caro e capital mais barato. Mas quantas firmas tem na economia? Está surgindo mais firmas na economia? Isso é uma coisa. Outra coisa, que é basicamente isso que eu falei, o trabalhador que perde emprego aí é porque ele, nessa firma que a gente está vendo, ele vai estar conseguindo emprego em outra firma. Só que esse trabalhador que perde emprego nessa firma, ele não consegue emprego em outra firma, cabe a pergunta, como que o trabalho está mais caro? Então, se o trabalhador não tem alternativa, como que o salário, o custo do trabalho vai estar aumentando? Falamos sobre isso, né? A gente pode ter uma massa de gente desempregada e ainda assim o governo, de um lado, ficar obrigando a pagar mais caro ao trabalhador e, no mesmo movimento, quase que simultaneamente, ele ainda fica barateando capital para as firmas. O resultado vai ser uma economia pobre e desempregada, um salário desprezível, ainda assim as firmas ficam dando preferência a máquinas, né? O que é o cúmulo do absurdo, tá certo? Mas enfim, foi longo esse vídeo aqui. Vamos parar por aqui e continuar o próximo. Valeu, tchau.